A graça e a paz do Senhor para todos. Estamos de volta para darmos sequência a essa série de mensagens sobre o tema geral crescimento espiritual sadio e equilibrado. Já fizemos 3 vídeos. O último foi falando sobre o perigo do hipercalvinismo, que é uma visão exagerada e distorcida da teologia calvinista, e neste vídeo em particular nós iremos falar sobre um outro perigo para a vida espiritual, que é o neopentecostalismo, que não é outra coisa a não ser uma visão distorcida da teologia pentecostal. Entre o hipercalvinismo e o neopentecostalismo, sinceramente eu não sei dizer qual é o pior. Eu já convivi com ambos, né? E ainda convivo. Hoje nem tanto, né? Mas num passado que não é tão remoto, embora também não seja tão recente, eu tive que conviver com estas duas alas extremas da fé cristã, e tanto uma como a outra é algo bastante prejudicial. Eu vi vidas cristãs sendo destruídas e até comunidades sendo destruídas por causa destes dois males. Neste vídeo em particular iremos falar sobre o neopentecostalismo e como base iremos ler aqui um texto da Santa Palavra de Deus para compartilhar melhor essa questão com os amados irmãos, né? Principalmente você que não é de uma igreja tradicional, né, histórica como a nossa, mas também para você que é de uma igreja confessional como a nossa, né, de linha reformada, de linha mais protestante, né? Vamos ler aqui o Evangelho escrito por Mateus capítulo 6, verso 33, que é um verso muito conhecido, aonde o Senhor Jesus diz as seguintes palavras: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todos nós conhecemos esse texto até de cor, não é verdade? Do que é que o Senhor Jesus está tratando aqui? Está tratando sobre as coisas de Deus e sobre as nossas coisas, sobre as coisas espirituais e sobre as coisas materiais. E o Senhor Jesus está dizendo que nós não devemos viver preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Antes devemos priorizar o reino dos céus, né? Porque as coisas materiais são efêmeras, são passageiras, um dia vão se acabar, né? Mas as coisas espirituais são eternas. E o próprio Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então a ordem é primeiro as coisas de Deus, depois as minhas coisas. O Senhor Jesus aqui, queremos deixar bem claro, não está dizendo que nós não devemos cuidar da nossa vida material, né? Devemos sim. Inclusive a Bíblia diz, devemos viver para a glória de Deus, né? Fazer tudo da melhor forma possível. Todavia, nós temos que buscar em primeiro lugar aquilo que é de Deus, né? Inclusive a nossa própria salvação e a salvação das demais pessoas. Mas o neopentecostalismo, ele faz uma inversão desses valores. Ele ensina exatamente o contrário. O neopentecostalismo, né, ele é antibíblico. Ele é um anti-evangelho, porque ele ensina exatamente você a fazer o contrário do que Jesus ensinou. A buscar, em primeiro lugar, o que comer, o que beber, o que vestir, né? O sucesso na vida profissional, na vida amorosa, familiar e assim por diante. E aí, se der tempo, você vai buscar as coisas concernentes ao reino de Deus, né? Eu mesmo, particularmente, já tive uma experiência, né? Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Eu ainda era seminarista na época, entre 2003 e 2004, estava terminando o seminário. E eu estava com um colega pastor. Na época éramos da igreja presbiteriana, né? Depois eu fui para a igreja congregacional. E estávamos em um bairro assim, de condições, né, de baixa renda. E havia um grupo de uma dessas igrejas neopentecostais. Nós conhecemos, né, quais são as igrejas neopentecostais que pregam a chamada teologia da prosperidade, né? Isso aí não é novidade nenhuma. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça, né? E outras semelhantes. E nós estávamos em um determinado local quando um grupo de uma dessas igrejas passou por nós, né, evangelizando as pessoas daquele bairro com um jornal. E nesse jornal estava lá a propaganda evangelística, né?
venha nos visitar, venha para a nossa reunião, lá nós chamamos de culto. Venha para a nossa reunião porque a gente vai orar por você, né? E você vai mudar de vida, você vai prosperar na sua vida financeira, vida sentimental e assim por diante, realizar seus sonhos, né? Basta você ter fé, basta você dar uma oferta, isso, aquilo, outro. E de repente aquelas pessoas, né, chegaram próximas de nós. Eu fiquei na minha, ouvindo, né? E o pastor, colega meu, começou a conversar com aquele evangelista, né? E aí o pastor, ele se saiu com algo bastante interessante. Ele olhou para o jornal, né? E disse, olha, tudo aquilo que vocês estão me oferecendo aqui, eu já tenho. A minha vida está boa demais. Melhor do que isso, só o céu. E aí o rapaz, né, ficou assim olhando para ele, admirado, sem entender, né? Até aquele ponto não tínhamos nos identificado como crentes, né? E o fato é que o rapaz, diante daquilo ali, né, ele disse, tudo bem, né, sua vida está boa, graças a Deus, mas vem nos fazer uma visita, né, porque pode ficar melhor. E o pastor insistiu, disse, olha, melhor do que está só o céu. E repetiu isso umas 3 vezes. E cada vez que ele repetiu, o rapaz ficava espantado, sem saber o que dizer, né? Porque o que ele estava oferecendo ali, o pastor disse que já tinha, né? Até que o pastor perdeu a paciência, né? E disse assim, olha meu amigo, é o seguinte, nós somos crentes, esse rapaz aqui é seminarista comigo, né? E com relação a ele disse, eu sou pastor, nós somos de tal igreja, nós não cremos, né, no evangelho como você está pregando, nós cremos que é exatamente o contrário. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos vão ser acrescentadas e não inverter esses valores, né? E nós queremos dizer que você está fazendo algo antibíblico, né? Você não deveria fazer isso, você deveria estar aí anunciando para as pessoas a salvação. Como eu disse para você mesmo, a minha vida está tão boa e melhor do que isso, só o céu. E por que você não bota aqui nada sobre o céu? Não tem nenhuma propaganda aqui sobre o céu, sobre perdão de pecados, sobre reconciliação com Deus, sobre vida eterna. É isso que eu quero, é isso que as pessoas querem, é isso que nós precisamos. E não comer, beber, vestir, porque todas essas coisas são efêmeras, são passageiras. Aí o rapaz, né, ele caiu em si, né, caiu a ficha, e ele falou algo interessante. Ele disse, ah, sim, isso aí nós pregamos também, né? Mas isso aí já é em segundo plano. Se a pessoa, depois que vai na nossa reunião, ela se interessa um pouco mais e quer ali se batizar nas águas e servir melhor ao Senhor Jesus, né? Eles usam essa expressão Senhor Jesus, né? Então a gente vai discipulando aquela pessoa, né? E dando a ela cargos, se torna obreiro, obreira tal. Ela vai crescendo na sua fé, na sua vida espiritual. E o pastor, né, ele foi bastante enfático e veemente com aquele rapaz, ao ponto de dizer, vocês estão errados, não é isso que Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou exatamente o inverso de sair. Você tem que sair pregando o evangelho do reino, dizendo arrependei-vos e crede, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O próprio Senhor Jesus disse, não adianta de nada o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma. E ali o pastor lembrou a ele aquela parábola que Jesus contou sobre o homem que juntou muitas coisas no seu celeiro, mas não sabia que naquela mesma noite Deus pediria sua alma. E o que ele tinha preparado ia ficar para quem, né? Levar ele não podia. Ele ia deixar para quem? Ou seja, em outras palavras, iria servir de quê? Né? Então o pastor, ele tentou corrigir aquele comportamento, né, daquele rapaz, mas daí para frente eu não sei mais como terminou a história daquele cidadão, né? Se ele continuou no grupo ou não, mas o fato é que isso ficou gravado na minha memória, né? E qual é o perigo do hipercalvinismo, né? Será que o hipercalvinismo ele só está presente nas igrejas que são chamadas neopentecostais, que pregam a teologia da prosperidade? Aí onde está o X da questão. Infelizmente, o neopentecostalismo é tão sutil que ele tem entrado sorrateiramente em igrejas tradicionais também, igrejas históricas também, como a nossa, às vezes através de um hino, às vezes através de um estilo de oração que alguém tem, às vezes até através de um pregador, né? Então é necessário estarmos atentos contra esse perigo, porque ele é um mal muito grande
para a alma das pessoas, né? E para as comunidades, né? O que é que nós temos visto como resultado da influência do neopentecostalismo? Um esfacelamento, né, das igrejas protestantes. O protestantismo já é um cristianismo dividido, e quando surgiu o neopentecostalismo, aí é que passou a ser mais dividido ainda, né? Porque qualquer pessoa se acha no direito de sair por aí abrindo igrejas e pregando a prosperidade, pregando que Deus vai mudar a vida das pessoas da água para o vinho e do dia para a noite. E não é bem isso, né, que acontece na prática. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida e nos livrar desta influência que, inclusive, né, tem tomado conta da maior parte dos evangélicos no Brasil e aqui na América do Sul, na América Latina, e que ele nos usa como instrumentos seu para orientar outras pessoas. Não é uma tarefa fácil, viu? Eu mesmo tenho, como eu disse, convivido com isto, né? E eu tenho percebido como é difícil a gente tirar as tendências do neopentecostalismo da mente e do coração de muitos crentes, né? Mas para Deus nada é impossível. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.